Ok, deu uma pequena interrupção aqui no bloco 1, vamos continuar com o bloco 2, tá bom? Nós estávamos terminando de falar sobre o conceito de agente público, né? Só para recapitular, agente público ele é uma pessoa humana que pratica atos em nome do poder público, com remuneração ou sem remuneração, com vínculo definitivo ou com vínculo temporário, tranquilo, né? E ele exerce um mandato eletivo, um mandato público, ou um cargo público, ou um emprego público, ou uma função pública. Beleza, né? Mas ele só vai exercer essas atividades públicas nesses postos aí, se essa pessoa humana estiver regularmente investida nesse mandato, ou nesse cargo, ou nesse emprego, ou nessa função, tá? Ou seja, tem que existir a regular investidura no mandato eletivo, no cargo público, no emprego público ou na função pública. Então, aí você tem que saber o que seria investidura, tá bom? Tranquilo. Aí a investidura eu já expliquei, falei que a investidura pode ocorrer com a posse, né? Depois da eleição, nos cargos eletivos ou nos mandatos eletivos. Ou a investidura pode ocorrer com a posse depois de uma nomeação por concurso público, ou então a investidura pode ocorrer por meio de uma posse em cargo, em comissão, após nomeação sem concurso, né? Ou então pode ocorrer por meio de designação, ou por meio de contratação, ou por meio de posse após sujeição do procedimento do 5º constitucional ou do 3º constitucional. Beleza? Tranquilo? Ok. Agora que a gente já sabe o que é investidura, a gente já sabe que é a posse que investe a pessoa no cargo público, né? A gente já sabe o conceito de agente público. Agora a gente vai responder 2 questões que são da CESP e foram cobradas para nível médio, você tem que saber responder essas questões, beleza? Então, vamos ler as questões, tá bom? Vamos ler as questões. Olha só. Questão de 2018, Ministério Público da União, tá bom, doutores? Ministério Público da União aqui, ó. Olha aí. Com a posse, os aprovados serão investidos no cargo público. Até aí tá certo. Mas irão adquirir estabilidade somente após 3 anos de efetivo exercício. Bom, o gabarito da questão é correto, né? A gente ainda não falou sobre a estabilidade, não tem problema, né? Só que a pessoa que toma posse em um cargo público efetivo, ela vai se tornar estável depois de 3 anos, se ela passar no estágio probatório, ok? Nas etapas do estágio probatório. Beleza, então já adiantei uma informação. Só que esse iniciozinho aqui, ó, é que cobrou o conhecimento que eu passei na nossa conversa anterior, né? Com a posse, os aprovados serão investidos no cargo público. Perfeito, né? Então a pessoa vai tomar posse, só que antes ela tem que fazer o concurso público, ela tem que ser nomeada, passar nas vagas, ser nomeada e comparecer na repartição para assinar o termo de posse. Aí ele vai tomar posse e vai se investir no cargo público e a partir daí poderá praticar os atos em nome do poder público. Beleza? Então, para você ver como a questão é simples, né? Nem precisou eu ler a historinha, mas vamos ler a historinha só para encargo de consciência, né? Ó, o que a historinha diz? Divulgado o resultado final de um concurso público para preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil, olha aí, cargo público de natureza civil, da administração direta federal, os aprovados foram nomeados. Beleza? Tranquilo. Aí vem o julgamento, né? Considerando essa situação hipotética e a legislação pertinente, julgo de seguir. Com a posse, os aprovados serão investidos no cargo público. Perfeito. Ó. Eles fizeram o concurso, passaram na administração direta federal, tá? Na administração direta, mais para frente eu vou explicar para vocês que na administração direta somente pode existir hoje, 2019, somente pode existir cargos públicos efetivos.
se for por meio de concurso, né? Então, tipo assim, se é na administração federal direta e teve que fazer concurso, então vai ser em cargo público efetivo obrigatoriamente. Tá ok? Então, é por isso que essa pessoa adquirirá estabilidade depois de 3 anos, porque cargo público efetivo admite a estabilidade. Beleza, tranquilo. A gente vai detalhar isso mais à frente. Só que esse iniciozinho da questão é que importou para o nosso aprendizado do primeiro bloco, né? Agora vamos responder mais outra questão. Ok? CESP 2018 e IFF, que caiu a questão sobre o conceito e sobre a investidura de agente público. Tá? Então vamos lá. A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação, errado. Não é a nomeação. A posse, certo. Foi o que a gente falou. Né? A gente acabou de falar sobre isso. O exercício, errado. O provimento, errado. A classificação em todas as etapas do concurso, não, errado. Primeiro, a pessoa faz o concurso, aí ela vai ser aprovada em todas as fases, beleza. Depois, ó, então, isso aqui tá errado, porque ela vai ser aprovada em todas as fases, beleza, mas ela ainda não é investida no cargo público. Depois, ela vai ser aprovada dentro das vagas, aí vai ser nomeada, né? A nomeação é um ato de provimento do cargo público. Um ato de provimento do cargo público. Aí depois da nomeação, a pessoa vai comparecer na repartição, vai tomar posse. Aí quando ela toma posse, ela vai estar investida em cargo público. Né? Investida naquele cargo público efetivo. E aí depois ela vai entrar em exercício. Quando ela entrar em exercício, ela vai estar realmente praticando atos em nome do poder público aí. Né? Vai lá bater ponto e tudo mais. Tá ok? Então, a questão 22 aí, 2018, IFF, cobrou exatamente o que a gente já viu aqui no primeiro bloco. Beleza? Questão simples, né? Agora, vamos dar continuidade na nossa conversa. E eu tenho que falar a vocês o seguinte. Antes, vou até mostrar aqui. Visão panorâmica do nosso material. Conceito de agente público a gente já viu, beleza? Aí, na sequência, a gente vai estudar cargo público, emprego público, função de confiança, função pública, vou até que arrumar aqui. Cargo político, particulares em colaboração, e por final a gente vai estudar o regime jurídico único, beleza? Mas antes de eu estudar todos esses assuntos aqui, doutores, eu tenho que fazer uma pequena revisão com vocês sobre o que é administração direta e sobre o que é administração indireta, para que vocês não tenham dificuldades de entender as palavras que eu vou dizer sobre a abordagem de cargo público, emprego público, função de confiança, função pública, cargo político, particulares em colaboração e regime jurídico único, tá? Antes de eu falar desses assuntos, eu tenho que relembrar o que é administração direta e o que é administração indireta, beleza? Então vamos lá, já falei do conceito de agente público, vamos falar o que é uma administração direta e o que é uma administração indireta. Bom, a administração direta, ela compreende os entes federativos. Lá no artigo 18, caput, da Constituição Federal e no artigo 1º da Constituição Federal, estão listados quem são os entes federativos. Né? Lá no artigo 1º e no artigo 2º, fala que o Brasil é uma república federativa. Beleza? Então, por ser uma república federativa, o Brasil é uma federação. Beleza? E em sendo uma federação, ela se divide, uma federação se divide em vários entes federados. Ok? Então, a administração direta são os entes federados. E o que é ente federado?
Ente federado, doutores, são pessoas jurídicas que podem criar leis, podem criar lei complementar, podem criar lei ordinária, podem criar medida provisória, podem criar lei delegada, podem criar leis em geral, podem criar emenda constitucional, etc, etc. Beleza? Tá. Então, temos os entes federados e temos os entes administrativos, ok? Entes federados ou os entes federativos, ok? Eles são pessoas jurídicas, pensa bem, são pessoas jurídicas que podem criar leis no nosso Brasil, podem criar leis aqui na nossa República Federativa do Brasil, beleza? Ao lado dos entes federados, temos os entes administrativos, que são pessoas jurídicas que não podem criar leis. Então, pelo amor de Deus, nunca esqueça disso. Temos os entes federados, que podem criar leis, e temos os entes administrativos, que não podem criar leis. E quais são os entes federados? Está lá no artigo 1º e no artigo 18 da Constituição Federal. São a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. 4. São 4. Entes federados são 4. Beleza? Então, quando você lê o artigo 1º e quando você lê o artigo 18, você verifica que está escrito lá, República Federativa. E quando você interpretar federativa, República Federativa, saiba que o Brasil é uma federação, e é uma federação que se divide em entes federados. E temos 4 entes federados de acordo com o artigo 18 e com o artigo 1º da Constituição. União, Estado, Distrito Federal e Município. Então, por exemplo, Estado de Rondônia é um ente federado, pode criar lei e ele cria. Por exemplo, o Estado de Rondônia criou a Constituição do Estado de Rondônia. Ok? Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas criou a Lei Complementar 17, que vai cair no seu concurso. O Estado do Amazonas criou a Lei Complementar 3.226 de 2008, que vai cair no seu concurso, que é o Plano de Cargo e Salário. O Estado do Amazonas criou a Lei 1762 de 1986, que é a lei que vai cair no seu concurso sobre o regime jurídico único dos servidores estaduais do Amazonas. Ok? Tranquilo? Então, entes federados podem criar leis, municípios podem criar leis, Distrito Federal podem criar leis, estados podem criar leis, União podem criar leis. Beleza? Então, quando a União cria uma lei, lei federal. Quando o Estado cria uma lei, lei estadual. Quando o município cria uma lei, lei municipal. Quando o Distrito Federal cria uma lei, lei distrital. Beleza? Então nós já sabemos o que são entes federados. Tranquilo? Agora, voltando para o nosso tema de administração direta e indireta, administração direta significa o conjunto de pessoas jurídicas que são entes federados, beleza? E também os órgãos e secretarias e ministérios desses entes federados e também o Distrito Federal, beleza? Então, ó, o que é administração direta, doutores? Simples. São os entes federados, os órgãos, as secretarias, os ministérios desses entes federados e o Distrito Federal. Ponto, acabou. Você não precisa saber mais nada sobre a administração direta. Isso que você precisa saber sobre o que é a administração direta. Então, anota no seu papel. Administração direta, 2 pontos. União, Estado, Distrito Federal, municípios. Entre parênteses. Entes federados, podem criar leis. Beleza. Aí, o segundo elemento da administração direta. Órgãos públicos, secretarias e ministérios desses entes federados, ok? Então, por exemplo, o Ministério da Fazenda é um ministério do ente federado União, é um ministério da União. Secretaria de Estado do Amazonas, Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, SEDUC, é uma secretaria do ente federado chamado Estado do Amazonas. Beleza? Ok. Órgãos públicos dos entes federados, também é administração direta.
Então, a administração direta se resume a três elementos. Primeiro, entes federados que podem criar lei. Depois, órgãos, secretarias e ministérios desses entes federados. E terceiro, Distrito Federal. Acabou. A administração direta é isso. Você tem que saber isso, ok? Tem que saber isso, é obrigado a saber isso. Em tudo quanto é estudo de direito administrativo, você é obrigado a saber esses três elementos aí da administração direta, tá bom? Ok. E o que seria a administração indireta? A administração indireta, doutores, ela é formada por pessoas jurídicas de direito público e por pessoas jurídicas de direito privado, tá? Então, temos duas pessoas jurídicas de direito público que são da administração indireta. Quais sejam? A autarquia e a fundação pública de direito público. Beleza. E temos mais duas pessoas jurídicas que são de direito privado e pertencem à administração indireta, que é a empresa pública e a sociedade de economia mista. Ok? Então, qual é a diferença entre a administração direta e a administração indireta? Primeiro, na administração direta temos três tipos de participantes. Na administração indireta, temos 4 tipos de participantes. Beleza? Ok. Então, na administração direta temos os entes federados, que é a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Temos os órgãos, secretarias e ministérios vinculados a esses entes federados. Beleza? Ministério da Fazenda, Ministério da Previdência Social, Ministério do Trabalho, órgão público, Secretaria da Receita Federal, ok? Secretarias e órgãos públicos. Beleza? Tranquilo? E um terceiro participante, que é o Distrito Federal, né? Porque, de acordo com o artigo 18, parágrafo 1º da Constituição Federal, o território federal, ele é uma pessoa jurídica, ok? Só que ele é uma pessoa jurídica que faz parte da União, beleza? Faz parte da União. Acabou. Não é um ente federado. O Distrito Federal não é um ente federado, grave isso. Tá? Só existem 4 entes federados: União, Estado, Distrito Federal e município. O território federal não é ente federado. O território federal é uma pessoa jurídica que faz parte da União. Tá? Agora, por exemplo, União, Estados, Distrito Federal e município, eles são pessoas jurídicas, também são entes federados e eles são autônomos. A União não faz parte dos estados, os estados não fazem parte da União, os municípios não faz parte da União, nem dos estados, nem do Distrito Federal, são autônomos. União, Estado, Distrito Federal e municípios são autônomos. Beleza? O Distrito Federal, ele não é autônomo, ele faz parte da União. É uma pessoa jurídica, mas faz parte da União. Beleza? Tá, tranquilo. Voltando aqui à administração direta e indireta. Enquanto que na administração direta nós temos 3 participantes, entes federativos, território federal e os órgãos públicos, secretarias, ministérios desses entes federativos, né? 3 participantes. Na administração indireta, diferentemente, nós temos 4 participantes. Simples. Autarquia, fundação pública de direito público, empresa pública e sociedade de economia mista. Aí alguns doutrinadores criaram a tal da fundação pública de direito privado, que não existe nenhum aqui no Brasil. Não existe nenhum no Brasil. Mas, enfim, coloca 5 então. Coloca 5 participantes. Essa minha mão aqui é a administração direta, essa minha mão é a administração indireta. Então vamos lá. Quais são os participantes da administração direta? Entes federativos. Quais são os entes federativos? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Beleza.
Quem mais? Órgãos públicos, secretarias e ministérios desses entes federativos. Quem mais? Território Federal. O Território Federal é uma pessoa jurídica que faz parte da União, não é autônomo, não tem autonomia. Beleza? Ok. E quem são os participantes da administração indireta? Os participantes da administração indireta são cinco pessoas jurídicas. 5 pessoas jurídicas. São a autarquia, que é uma pessoa jurídica de direito público. A Fundação Pública de Direito Público, que é uma pessoa jurídica de direito público. A empresa pública, que é uma pessoa jurídica de direito privado. E a Sociedade de Economia Mista, que é uma pessoa jurídica de direito privado, tá bom? Então são esses. É claro, doutores, que os agentes públicos que são da administração direta, eles fazem parte da administração direta, né? As pessoas humanas que fazem parte aí da União dos Estados Federais e Municípios, eles fazem parte da administração direta. E as pessoas humanas que trabalham nas autarquias, fundações públicas de direito público, fundações públicas de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista, eles são agentes públicos que fazem parte da administração indireta. Ponto, acabou. Então você já sabe o que é administração direta, você já sabe o que é administração indireta. Simples assim. Tranquilo? Isso vai te ajudar a acertar muita questão em prova, tá bom? Então, vamos aqui ver a nossa anotação sobre a administração direta. Ó, administração direta e indireta. Administração direta. Entes federativos. Vou até botar aqui, ó. Entes federativos. Seus órgãos internos e secretarias. Seus órgãos internos, secretarias, ministérios. Beleza? E os territórios federais. São 3. A administração direta são 3 tipos de pessoas, 3 tipos de participantes. Aqui, ó. Entes federativos são pessoas jurídicas. Território federal são pessoas jurídicas. Órgãos internos, órgãos públicos internos. Órgãos públicos internos, secretarias e ministérios dos entes federados não são pessoas jurídicas, são entes despersonalizados, tá? Não são pessoas jurídicas, são entes despersonalizados. Beleza. Então aí aqui tem os exemplos. Ó. União, Estado, Distrito Federal, Municípios, artigo 18 caput da Constituição Federal, são os entes federativos, eles podem criar leis. Território federal não pode criar lei, não pode criar lei. É uma pessoa jurídica que integra a União. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu... Tá. E por fim, os ministérios, secretarias e órgãos não podem criar leis também, não são pessoas jurídicas, ok? Beleza? E para finalizar aqui, a administração indireta. A administração indireta ela é formada pelos entes administrativos, que não podem criar leis. Não podem criar leis. Beleza? A administração indireta é formada pelos entes administrativos, que não podem criar leis, e pelos órgãos internos. Órgãos internos e secretarias desses entes administrativos. Né? Como exemplo, temos as autarquias, as fundações públicas de direito público, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e a fundação pública de direito privado, como dizem aí alguns doutrinadores. Tá ok? Beleza, aí suas secretarias e órgãos públicos. Tranquilo. Então, agora você já sabe o que é administração direta e o que é administração indireta. Beleza? Então, assim, espero que você tenha entendido o conceito de agente público, que você tenha entendido o que é administração direta, o que é administração indireta. Né? Essas duas informações você tem que revisar todos os dias, essas informações são relevantes para a sua prova, ok? Então a gente vai fazer uma pausa, daqui a pouco a gente vai voltar para falar sobre
sobre o emprego público, cargo público e tudo mais, tá bom? Sobre os agentes públicos, beleza? Então aqui a gente finaliza a nossa conversa sobre o conceito de agente público e sobre o que é administração direta e o que é administração indireta, beleza? Tranquilo? Então, até daqui a pouco, já já a gente volta para continuar falando aí sobre os agentes públicos. Até logo então, até mais.